Olá, pessoal! Alguns verbos, mais ou menos aí uns 50 verbos. É fácil você achar essa lista de 50 verbos, não é difícil não. Tá? Tem um particípio chamado particípio duplo, um particípio chamado regular e um particípio chamado irregular. Veja, quando você tem o particípio regular, é aquele que termina com DO. Então, amado, falado, tá? O irregular é quando não termina com DO. Então, feito, dito, tá? E alguns verbos tem os dois. Então, vamos lá ver alguns verbos, olha. Tinha aceso a lamparina. Então, o verbo acender. A lamparina foi acendida, pois nosso colega foi elegido, havíamos eleito um deputado corrupto. Vamos falar das duas juntas, né? Aceso e acendido. Aceso é um particípio irregular, não termina em dó, e o acendido é um particípio regular, com D-O. O particípio irregular, quando a gente tem o particípio irregular, quer dizer, sem o dó, a gente, na maioria dos casos, a gente vai usar com o verbo ser e estar. Então, veja, foi, aceso, estava, aceso. E quando tem o particípio regular, quer dizer, aquele terminado em DO, normalmente a gente vai usar com o verbo ter ou então com o verbo haver. E isso serve como regra geral. Então vamos lá, frase por frase. Nós temos aqui, ó, tinha aceso, particípio irregular sem dó. E aqui você tem o verbo ter. Se aqui fosse o verbo ser ou o verbo estar, possivelmente a frase estaria certa. Então, era acesa, estava acesa. Com o verbo ter, veja-se obrigado a usar o particípio regular. Nesses casos, tá? São mais ou menos uns 50 verbos, né? Aqui nós estamos vendo só dois, né? O verbo acender e eleger. Tá? Mas em outras dicas nós vamos falando de outros verbos. Veja, a lamparina foi acendida. Veja, é um particípio regular. Aqui você tem o foi, que é o verbo ser. Se você tivesse colocado o verbo ter, tinha acendido. Se eu colocasse o verbo haver, claro que vai ser o acendido. Então, havia acendido. Tá. Só que com o verbo ser e estar, veja, eu tenho que usar o particípio irregular. Agora vamos ver isso com o verbo acender. Vamos ver o verbo eleger. Veja, você tem o elegido, particípio regular, terminou em dó. E, consequentemente, esse verbo aqui teria que ser ou o verbo ter ou o verbo haver. Tá? Então, tinha elegido, havia elegido. Com o verbo ser, obrigatoriamente você tem que colocar o particípio irregular. Foi eleito. Veja, e não adianta você decorar a regra, não, porque às vezes nós vamos encontrar casos que fazem exceção. Mas nós não estamos trabalhando com exceção, nós estamos trabalhando genericamente assim, só para se entender primeiro, particípio regular, regular com o verbo ter e haver, o particípio irregular com o verbo ser e estar. Isso facilita. Ajudaria aí 99%. Tá? As exceções constituem aí 1%. Mas aí nós vamos ver uma dica especial para essa exceção. A mesma coisa nós temos, veja, eleito, particípio irregular, sem o dó. Aqui você tem o verbo haver. Veja, se o verbo fosse ser, foi eleito, certinho. Se o verbo fosse estar, estava eleito, certinho. Só que o verbo é haver. Se o verbo é haver, veja, havíamos elegido e não havíamos eleito. Veja, não é difícil. O povo é sábio. De vez em quando alguém fala, não, mas o povo brasileiro, não, eu falo assim, é o mais bonito de todos, é o mais criativo, é o mais inventivo. Veja, travesseiro. E aí a gente escuta a gente falando, travesseiro, trabiceiro, vasculante, basculante, bravo, brabo. O B e o V vão se alternando, né?
Fora outras situações do dor no imbigo. Olha que maravilha, imbigo, em vez de umbigo. Ninguém pode com o povo. Quando a gente acha que está caminhando para um lado, ele criativamente caminha para outro. E não é assim que o corintiano fala? É nós, é nós. Pois é nós. Até outro dia. E aí, gostou dessa dica de português do professor Décio? Então fique ligado porque tem muito mais. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e fique por dentro de todo o conteúdo da UniUB TV, porque todo desenvolvimento passa por uma universidade.